Salve, queridos! Eu já disse aqui em vários vídeos que esse canal não tem e nunca terá a intenção de tentar converter ninguém a nenhuma religião, por motivos óbvios. Primeiro, que eu não tenho competência, segundo, que eu não tenho nem interesse. Na verdade, eu não me importo com a sua religião. Esse é um canal livre, voltado para leigos da leitura da Bíblia. Todos são bem-vindos, não importa a sua religião. Inclusive, se você for ateu também, você é bem-vindo. Por quê? Porque a Bíblia tem muito a nos ensinar além da religiosidade. Eu estou entre aqueles que consideram que um dos problemas da religião são os próprios religiosos, que felizmente é uma minoria, porque a imensa maioria de gente séria, mas tem gente que é complicada mesmo. E é como se diz, tem muçulmano xiita, mas também tem cristão chato. E eu não tenho a pretensão com esse vídeo de querer ensinar alguém a ler a Bíblia. Cada pessoa lê como quer. Mas sim, o meu objetivo é orientar as pessoas a evitar alguns erros tão comuns nos dias de hoje que pode atrapalhar a compreensão da palavra. A gente sabe, né, que a Bíblia é um dos livros mais influentes e lidos em todos os tempos e opera como um verdadeiro guia espiritual, moral e filosófico para milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, apesar de sua importância, muitos leitores cometem alguns erros ao tentar interpretá-la e compreendê-la. Esses erros podem surgir por diversos motivos, como, por exemplo, falta de contexto histórico, teológico, cultural, expectativas equivocadas, esse é um dos grandes itens, e, em alguns casos, leituras apressadas ou desatentas. Então, assim, nesse vídeo, nós vamos explorar os principais erros que algumas pessoas cometem ao ler a Bíblia e vou trazer aqui algumas sugestões sobre como evitar essas armadilhas e como abordar as Escrituras de uma forma mais profunda e responsável. Então, o primeiro item, acho que um dos mais comuns, é ler fora de contexto. Um dos erros mais comuns quando a pessoa lê a Bíblia é tirar versículos ou passagens de seu contexto original. A Bíblia, nós sabemos, foi escrita em diferentes momentos da história por diferentes autores, em diferentes contextos culturais, políticos e religiosos. Ler um versículo isoladamente pode levar a uma compreensão errada de seu significado. O Antigo e o Novo Testamento foram escritos em momentos específicos da história e para públicos específicos. Então, por exemplo, quando lemos os profetas do Antigo Testamento, é fundamental que a gente entenda o ambiente político e social que essas mensagens foram entregues. Israel enfrentou invasões, exílio, divisões internas, e esses fatores influenciaram as advertências e promessas que os profetas comunicaram ao povo de Deus. Muitas passagens bíblicas fazem referência a costumes e práticas culturais que podem parecer estranhos aos leitores de hoje. Então, por exemplo, a história de Abraão oferecendo seu filho Isaque como sacrifício, isso está no livro de Gênesis, capítulo 22, isso pode parecer chocante para nós hoje. É um pai que queria tanto filho, Deus promete, e aí Deus pede para ele sacrificar o filho e ele vai lá para sacrificar mesmo. Fala, como assim? Mas no contexto da antiga cultura do Oriente Próximo, sacrifícios eram uma prática comum, embora não aprovado por Deus no caso de seres humanos. A Bíblia contém diferentes gêneros literários: poesia, narrativa, histórica, epístola, que são as cartas, principalmente as cartas de Paulo, profecia, entre vários outros. Então, ler um poema como se fosse uma narrativa histórica ou interpretar uma parábola, de forma literal, são erros, alguns dos erros de interpretação. Por quê? Porque cada tipo de texto tem suas próprias regras e interpretações, e ignorá-las pode levar a uma compreensão equivocada. Um outro aspecto é a interpretação literalista de tudo, que é um outro erro comum, que é interpretar todas as partes da Bíblia de maneira literal. Muito embora algumas passagens sejam claramente descritivas de eventos históricos, como por exemplo a crucificação de Jesus, outras são simbólicas ou até poéticas. Os livros de Salmos, Provérbios e Apocalipse, só para dar alguns exemplos, eles utilizam frequentemente de linguagem figurativa e metáforas. Por isso que é necessário, em determinados livros,
aprofundar, ler literaturas complementares, porque não é simples, né? Gêneros literários. Então, como eu falei antes, né, a Bíblia é composta por diversos gêneros literários e nem todos eles devem ser interpretados da mesma maneira. A poesia hebraica, por exemplo, usa muito do chamado paralelismo e simbolismo para comunicar algumas verdades profundas, mas não deve ser entendida da mesma forma que uma narrativa histórica. Por exemplo, Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas. O que é, né? O que é parábola? São histórias que usavam eventos comuns no dia a dia para ilustrar verdades espirituais profundas. No entanto, interpretar uma parábola literalmente pode distorcer seu significado. Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10, não é apenas a história de uma pessoa que ajuda a outra, mas uma lição sobre o amor ao próximo e a misericórdia. Eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre as parábolas, né, do filho pródigo. Então, assim, você lê aquilo, você fala, bom, mas que historinha micha é essa? E aí, quando você vai aprofundar, você vê a dimensão do que Cristo estava falando. O livro de Apocalipse, que aliás eu já fiz um vídeo aqui no canal, é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, né? E um dos mais complexos de serem lidos, especialmente porque muitos leitores tentam interpretá-lo de forma completamente literal. Esse livro utiliza uma rica linguagem simbólica para descrever visões sobre o fim dos tempos. E interpretar esses símbolos de maneira literal pode levar a conclusões errôneas e muitas vezes sensacionalistas. E adivinha o que a mídia faz, né? Exatamente isso, né? Por quê? Porque o sensacionalismo mente. Outro erro é ter uma leitura superficial. Eu já falei aqui várias vezes que, né, a Bíblia, dependendo da versão, a gente usa muito aqui a versão A Mensagem. Por quê? Porque ela é uma versão mais simples, mais didática de ser entendida. Existem outras bem mais complexas, mas eu escolhi a Mensagem justamente porque ela é simples e didática. Isso não significa que você deve ter uma leitura superficial, né? Então, assim, a pessoa que esse canal aqui é direcionado para leigos, então você começa lendo a Bíblia, a Mensagem, e depois vai se aprofundando em outros e tal. É como um bebê, né? Começa com papinha, uma comida mais leve, até chegar numa feijoada completa, né? Então, a Bíblia é um texto complexo que exige reflexão e estudo. E o meu objetivo aqui é trazer as coisas de uma forma mais simples, né? E às vezes é comum, para você trazer de uma forma mais simples, você tem que ter estudado muito antes. E um erro comum é ter essa leitura superficial, ler rapidamente ou sem meditar sobre o que está sendo lido. Esse tipo de leitura raramente leva a uma compreensão profunda das Escrituras. Um outro erro é ignorar o estudo aprofundado. Como a Bíblia é rica em detalhes e significados profundos, muitos dos quais não são imediatamente aparentes. Apenas quando a gente faz uma leitura rápida ou casual, geralmente não é suficiente para capturar a profundidade das mensagens que ela contém. Por isso, né, a ideia de trazer leituras complementares. Você pega autores que são especializados em Paulo, outro em João, outro no Velho Testamento. Então você começa a descobrir, né, nuances que só uma leitura simples não traria. Esse estudo aprofundado, utilizando comentários, dicionários bíblicos e outras ferramentas, é essencial para a compreensão adequada. Isso para quem realmente quer se dedicar, como eu tenho feito, como eu comentei já há mais de 5 anos, a essa leitura aprofundada. Um outro erro que é falta de meditação e até própria oração. Então, a leitura da Bíblia não é apenas um exercício intelectual. Eu passei décadas da minha vida tendo uma abordagem apenas intelectual. Ou seja, eu aqui, a Bíblia lá, eu aqui, os textos ali, uma vivência, vamos dizer assim, separada, isolada, até sectária da leitura. E com o tempo, principalmente nos últimos anos, eu percebi que esse é um jeito, é uma forma de ler, mas não é da mais rica. É necessário ler com o cérebro e com o coração. Então, não é só um exercício intelectual, é também uma prática espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas se esquecem
às vezes, de orar antes de ler as Escrituras, ou meditar sobre o que leram, e sem a ajuda do Espírito Santo, sem um tempo de reflexão, a leitura pode se tornar um simples ato mecânico. E ok também, se você acha que é assim, não tem problema, né? Mas dá para perceber, e eu falo isso por experiência própria, ler apenas como exercício intelectual perde muito do seu impacto transformador, né, para quem lê. Outro erro, ignorar as conexões internas. A Bíblia não é, primeiro, não é um livro, é um conjunto de livros, mas os livros são interligados. Muitas vezes as mensagens de uma parte das Escrituras são explicadas ou complementadas por outra parte. Por exemplo, o livro de Daniel, 700 anos antes do nascimento de Cristo, já mencionava, né, o nascimento do Messias, o que queria fazer, acerta inclusive na data que ele entraria em Jerusalém, tal, que é o Domingo de Ramos. Então você tem muita conexão entre os livros. E ignorar essas conexões internas é um erro, porque pode levar a uma visão fragmentada e incompleta do ensino bíblico. Então, quando você tem assim, são 66 livros a Bíblia, 66 um não tem nada a ver com o outro. Tem tudo a ver um com o outro, alguns mais, outros menos, evidente, mas tem essa conexão, e entender essa conexão é muito legal, né? Então, outro exemplo, as profecias, né, do Antigo Testamento sobre o Messias são cumpridas no Novo Testamento, como dei o exemplo aqui de Daniel, e entender essa ligação é crucial para a compreensão da mensagem geral da Bíblia. Outro erro, buscar apenas confirmação de ideias próprias. Isso é muito comum, que é ler a Bíblia com a intenção de encontrar apoio ou associações ou comportamentos pré-existentes. Isso é conhecido como exegese, quando alguém insere suas próprias ideias nos textos, em vez de uma exegese, que é a prática de extrair o verdadeiro significado do texto. Outro erro, manipulação de versículos. Algumas pessoas procuram versículos isolados que parecem apoiar suas próprias opiniões pessoais. E isso, muitas vezes, ele ignora o contexto maior e o significado completo do texto. Isso pode levar a contribuições distorcidas ou a verdadeira justificação de comportamentos e crenças que a Bíblia, na verdade, não apoia. Um exemplo muito comum é o uso do versículo "não julgueis para que não sejam julgados", está em Mateus capítulo 7. Para evitar qualquer tipo de crítica, quando o contexto mais amplo dessa mensagem fala sobre o julgamento hipócrita e não o julgamento em si. E aí você tem que aprofundar um aspecto. Como assim não quer dizer isso? Deixa eu entender. Outro erro comum, subordinar a Bíblia à cultura moderna. Que é um outro exemplo de buscar consolidação de ideias próprias e tentar adaptar a Bíblia às normas e valores da cultura atual, né, contemporânea. Embora a Bíblia seja aplicável em todos os tempos e contextos, ela tem seus próprios valores e padrões morais, que muitas vezes estão em desacordo com os valores da sociedade atual. Então, tentar forçar a Bíblia a se adequar aos padrões culturais modernos é um erro interpretativo, que distorce a sua mensagem. Os padrões culturais de qualquer época, eles vêm e vão. Né? Uma hora isso é validado pela sociedade, outra hora não é mais. O que importa é que a gente sabe que a Bíblia vai continuar do jeito que ela está por milhares de anos. Ainda não importa o padrão da sociedade atual. Falta de conhecimento dos idiomas originais. Esse é complicadíssimo. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. São línguas fáceis, né, de a gente ler hoje, para quem fala português. E, embora muitas traduções modernas sejam precisas, algumas nuances podem ser perdidas na tradução. Né? E ignorar essas nuances linguísticas pode levar a mal-entendidos. Então isso aí já é para quem está num desenvolvimento absurdo, que ele consegue entender, não, muitas vezes não falar fluentemente, mas consegue ler hebraico, aramaico, grego, para ver. Porque a gente sabe, qualquer tradução de qualquer livro, você perde um pouco na tradução. Né? Então, uma pessoa que tenha conhecimento dessas línguas tem uma percepção melhor. Né? Evidentemente que
pessoas comuns como nós, né, não precisa aprender aramaico para ler a Bíblia, claro, ainda bem, imagina, senão como é que se é, né? E muitas palavras em hebraico e grego têm significados mais profundos ou amplos do que a tradução, né, literal para outras línguas. Então, por exemplo, no grego do Novo Testamento há diferentes palavras para amor. Ágape, que aliás eu acabei de fazer um vídeo sobre o amor cristão, que é o ágape, tem o eros, tem o phileo, tem vários, né? Cada um com uma conotação distinta. Então, traduzir todas essas palavras simplesmente como amor em português ou em inglês pode perder as nuances e as profundidades teológicas que os autores bíblicos pretendem comunicar. E outra coisa também, que muitos idiomas e expressões culturais da época, como a gente tem hoje. Além de palavras individuais, muitas expressões culturais e idiomáticas do hebraico e do grego são difíceis de a gente traduzir diretamente. Essas expressões podem ser mal compreendidas quando traduzidas de uma forma literal. Então, por exemplo, no Salmo 23, a expressão unges a minha cabeça com óleo era uma prática comum na cultura antiga, que simbolizava a honra e vitória. Sem esse entendimento cultural, a pessoa que está lendo atualmente pode perder a profundidade dessa imagem. Por isso que tem muitos livros complementares, por isso que tem muitas pessoas que se dedicam não só a estudar, mas a explicar para a gente o que estava considerado naquele momento que foi escrito o texto. Outro erro é ignorar a tradição cristã e a interpretação histórica, que é outro erro comum, que é interpretar a Bíblia de forma totalmente individualista, ignorando séculos de tradição e interpretação teológica que a Igreja produziu. Então, muitos leitores modernos, né, leitores atuais, influenciados por uma mentalidade individualista, que é a nossa sociedade ocidental, acreditam que podem entender as Escrituras sozinhos, sem levar em compreensão a sabedoria acumulada de teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. É comum uma pessoa ler e falar, pô, mas a Bíblia está cheia de incoerência. Ah, vá, jura? Você descobriu isso sozinho? Né? A Bíblia foi escrita, alguns textos, há 5.000 anos. E você, né, a vida esperou você nascer para você chegar a essa conclusão. Isso todo mundo já sabe. Então, em vez de você querer partir do zero, um caminho é aproveitar séculos de estudo que pessoas já fizeram e trabalhar em cima disso, porque você já tem um acúmulo muito grande de uma compreensão um pouco mais profunda. Desde os primeiros séculos do cristianismo, teólogos, líderes cristãos como Santo Agostinho, que para mim esse é um dos melhores, se você tiver a oportunidade de ler alguma coisa de Santo Agostinho, leia. João Crisóstomo, Tomás de Aquino, eles dedicaram suas vidas ao estudo das Escrituras. Eles ofereceram interpretações e reflexões que têm sido fundamentais para o entendimento da fé cristã. E ignorar essas interpretações pode levar a uma compreensão superficial ou até equivocada da Bíblia. Ao longo da história, a Igreja desenvolveu crenças, profissões de fé que encapsulam o ensino essencial da Bíblia, como o credo niceno, o credo apostólico. E quando você não tem esse conhecimento paralelo, vamos dizer assim, e ignora esses documentos, pode resultar em interpretações que vão contra as doutrinas centrais do cristianismo. Um outro erro, a aplicação errônea de textos antigos às situações modernas. Então, embora a Bíblia seja relevante para os dias de hoje e continuará sendo, sem dúvida, nem todas as passagens devem ser aplicadas diretamente às ciências modernas sem uma compreensão cuidadosa do contexto. Esse erro de aplicação ocorre frequentemente quando se tenta aplicar leis e disposições específicas do Antigo Testamento às situações atuais, sem considerar o Novo Testamento e o cumprimento dessas leis em Cristo. Por quê? Porque tem questões também, por exemplo, as leis cerimoniais e morais. Como no Antigo Testamento, há uma distinção, né, no Antigo Testamento sobre leis morais, cerimoniais e civis.
As leis morais, como os 10 mandamentos, são universais e aplicáveis, em todos os tempos. Porém, as leis cerimoniais que regiam o culto e os sacrifícios no templo foram cumpridas em Cristo, como explicado no Novo Testamento. Você vê no livro de Hebreus, no capítulo 10, fala sobre isso. Então, aplicar diretamente essas leis cerimoniais hoje, sem levar em conta seu cumprimento em Cristo, é um erro. Por exemplo, você pega as cartas de Paulo. Elas oferecem instruções específicas para as igrejas do primeiro século. Muito embora as cartas de Paulo sejam lidas e discutidas até hoje, e devem ser mesmo, porque são textos maravilhosos, ele está falando para a igreja do primeiro século, as igrejas primitivas. Algumas dessas instruções foram direcionadas a questões culturais e sociais específicas da época, e não podem ser aplicáveis de maneira direta a todas as situações modernas, como, por exemplo, quando ele fala, olha, vocês têm que se cuidar, não pode fazer, o texto não é esse, não pode fazer baixaria, então tem um cara lá que está se relacionando com a filha e com a sogra, vocês não podem fazer isso. Como assim? Pois é, a gente está vivendo um mundo pagão. Muito embora os princípios das cartas de Paulo continuam sendo valiosos, e o desafio está em discernir o que é e que não é aplicável nos dias de hoje. Um outro erro é ter uma leitura legalista. Um outro erro comum é essa abordagem legalista da Bíblia, onde os leitores veem as Escrituras principalmente como uma lista de regras a serem seguidas, que era a questão de Cristo, quando ele falava com os fariseus, seguir as regras como vocês fazem, não é isso que vai salvar. É a fé em Deus que vai salvar, que não sei o que e tal. Então, embora a Bíblia contenha muitos princípios e instruções, ela é, acima de tudo, uma revelação da graça de Deus e da relação entre Deus e a humanidade, que um erro legalista é focar nas regras e leis, sem considerar o tema maior da graça. Eu já falei aqui em alguns vídeos que o tema da salvação não é um Excel que você vai ticando o que você já fez, o que você não fez, e por isso você será salvo. Não, mediante fé e ação, como Paulo falava. A mensagem central da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, que Paulo falava. Não é seguir as leis como vocês fazem, não sei o quê. É a salvação por meio da crença em Jesus Cristo e pelas obras. Quando as pessoas leem a Bíblia apenas como um código de conduta moral, podem perder o ponto central do Evangelho. Então, a salvação pela graça e não pelas obras. Que é que não há nada no ser humano que ele possa fazer para ser salvo. Nada. Ou seja, a graça é uma obra divina. Quem dá a graça é Deus. Então, o homem não tem nada que o homem possa fazer. Não vou explicar isso agora, Um dos vídeos que eu falo sobre as cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, tem isso daí, a gente aprofunda lá. Tá? Outro erro é falta de entendimento do propósito das leis. Então, no Antigo Testamento, as leis tinham um propósito específico para o povo de Israel. Mas Paulo deixa claro que essas leis apontavam para Cristo, e que em Cristo os crentes são libertos da necessidade de seguir as leis cerimoniais e civis da mesma forma que Israel. Quando se adota uma leitura legalista da Bíblia, a vida cristã pode se tornar um fardo pesado. As pessoas que se concentram exclusivamente nas regras e nos mandamentos podem acabar acreditando que a salvação depende exclusivamente de suas ações e não da graça de Deus, como eu acabo de comentar, e como isso está bem descrito na carta de Paulo aos Romanos. Isso contradiz a mensagem do Novo Testamento, que ensina que a salvação vem pela fé em Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele explica isso. Um cristianismo legalista pode gerar um sentimento de culpa constante, desespero e desilusão. Porque o ser humano, por sua própria natureza,
é incapaz de cumprir perfeitamente todas as leis de Deus. Então, se nós somos imperfeitos e pecadores, o que a gente consegue fazer para ter a salvação divina? Nada, porque nós somos imperfeitos e pecadores, tá certo? Então, assim, seguir uma regra, seguir uma lei não vai garantir nada. Isso aqui é a interpretação de Paulo, né? Que está lá nas cartas, tá, com Efésios, Romanos e tal. É claro que isso daí, os religiosos da época, quem era religioso falava, cara, não, você está errado. E quem não era religioso, e era principalmente da comunidade grega, que eram os filósofos, falava, cara, isso não faz sentido o que você está falando. Você imagina a dificuldade de Paulo na época, de levar a palavra para essas igrejas primitivas. Outro erro, leitura egocêntrica, tornar a Bíblia uma história pessoal, que é interpretá-la como se todas as promessas e histórias fossem diretamente sobre o leitor moderno. Embora a Bíblia contenha verdades universais e disposições sobre a vida de todos os cristãos, nem todas as passagens são direcionadas diretamente a nós, de maneira pessoal ou imediata. Tem um contexto maior aí por trás. Quando lemos promessas como porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, isso está em Jeremias no capítulo 29, te deve lembrar que essa era uma promessa específica de Deus ao povo de Israel no contexto do seu exílio na Babilônia. O livro de Daniel fala muito, né? Ele é levado para a Babilônia, enfim. Embora possamos tirar princípios gerais dessa passagem sobre a natureza de Deus e sua propriedade, não podemos aplicar diretamente essas palavras às nossas situações individuais sem considerar o contexto original. Então, primeiro precisa entender o contexto original. Depois eu vejo o que é que se aplica ou não. Muitas pessoas abordam a Bíblia como se fosse um guia pessoal de vida, um amuleto, porque assim, busca versículos para decisões pessoais ou expectativas específicas. Isso pode ser problemático, porque pode levar a uma interpretação errônea e ao uso impróprio da palavra. A Bíblia é, em primeiro lugar, a história do relacionamento de Deus com a humanidade e o plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Nossa leitura deve se concentrar mais em compreender esse plano geral e como podemos nos alinhar a ele, em vez de tentar encaixar a Bíblia em nossas expectativas ou desejos pessoais. É engraçado como a gente, quando você lê o Antigo Testamento e tal, fala-se muito das sociedades pagãs, que tinha lá os seus deuses e tal, e eles usavam esses deuses como amuleto, como segurança, com intenções mágicas de fazer alguma coisa em benefício próprio. Tem muita gente que usa a Bíblia com essa mesma visão pagã. Algo que eu controlo, quando eu preciso, chama aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o versículo antes de sair de casa para ver o que vai dar no meu dia. Bem, se você faz isso, não tenho nada contra, você que sabe. Mas esse não é um uso correto. Não é para isso que a Bíblia foi feita. Outra coisa, desconsiderar a necessidade de humildade e dependência do Espírito Santo. Um dos erros mais relacionados à leitura da Bíblia é abordá-lo sem humildade ou sem depender da presença do Espírito Santo. A Bíblia não é apenas um livro que pode ser entendido, como eu falei, pelo intelecto humano. A sua mensagem espiritual requer discernimento espiritual. Por isso que leva tempo, por isso que você vai se aprimorando. Não é a leitura de um livro comum, muito embora eu sempre falo aqui que tem muita gente que não lê a Bíblia porque fala, é um texto difícil, não entendo nada. Como leia, compre a mensagem, você vai entender tudo. E não é porque você vai entender tudo que deve ser lido como um romance. Você lê primeiro como um romance, olha, deixa eu entender isso daqui. Aí você vai para outras leituras, começa a aprofundar, e aí você começa a ver como que o texto cresce. A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrito de uma forma que o humano possa entender. E abordá-la com arrogância, acreditar que já temos todas as respostas, ou que podemos compreendê-la completamente por nossa própria sabedoria, é um erro também. Por quê? Porque a verdadeira compreensão das Escrituras
Ela exige, antes de mais nada, humildade e o reconhecimento de que existem mistérios profundos na palavra de Deus que podem levar uma vida inteira para serem entendidos. Tem gente que se dedica, estudiosos, que se dedica, passa a vida inteira estudando um único livro, o livro de, sei lá, Levítico, do Velho Testamento. O cara passa a vida estudando, ou, por exemplo, pessoa que passa a vida estudando o ministério de Paulo, a vida 40, 50 anos. Então, assim, e você pergunta para ele, você já sabe tudo? Cara? Não sei. Então, a gente tem que estar interessado em aprender e concordar com as nossas interpretações à medida que crescemos na fé. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Isso está no livro de João, no capítulo 16. Sem essa orientação do Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Eu já fiz um vídeo aqui que eu falo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja lá o vídeo. Então, sem a orientação do Espírito Santo, nossa leitura pode se tornar meramente acadêmica, que tem o seu valor, tudo bem, né? Ou puramente racionalista. E aí o que acontece? Você pode perder o verdadeiro poder transformador da palavra de Deus. Antes de abrir a Bíblia, é importante pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, revele o significado do texto e nos ajude a aplicá-lo corretamente em nossas vidas. Sem essa dependência, corremos o risco de interpretar mal as leituras ou de aplicá-las de maneiras práticas. Fábio, mas eu não quero, eu acho isso aí que tem nada a ver, que eu só quero ler o texto. Tá bom, lê só do jeito que você quiser, não tem nada a ver com isso. Assim como eu não me importo com a sua opinião, você também não precisa se importar com a minha. Eu só estou trazendo aqui uma visão. Se você quiser seguir, siga. Se não quiser, dane-se também, entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou trazendo aqui uma visão, uma forma de abordar, baseado em estudos e não sei o quê. Se você quiser seguir, siga. Se você quiser seguir, não siga. Se você quiser ver esse canal, se não quiser, não ver. Vocês viram que eu nunca pedi aquela coisa chata que você vê em qualquer canal do YouTube? Clica no sininho, sei o que, faz aquilo. Eu nunca fiz isso. E nem farei. Eu não preciso disso daqui, eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu quero. Você quer seguir, siga. Você quer compartilhar, compartilhe. Você quer apertar o sininho, aperta. Não quer, não faz nada disso. Entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Então, assim, eu trago aqui uma visão. Pegue aquilo que você acha que é bom e use. Mas eu vi o vídeo inteiro e não achei nada de bom. Tudo bem. Não precisa. Fiz minha parte. Estou trazendo aqui uma visão. Se você quiser seguir alguma coisa, se não quiser, tá tudo bem também. Eu não estou fazendo isso daqui porque eu preciso. Eu faço porque eu gosto. Entendeu? Eu trago aqui uma visão. Pode servir para você ou não. E tudo bem também. Continuamos amigos. Não tem nada de errado. Né? Muito bom. Outro erro. Misturar a antiga aliança com a nova aliança. Outro erro comum. Então, a gente confunde os ensinamentos da antiga aliança, baseada na lei de Moisés. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Moisés, que ele subiu lá, pegou as tábuas e Deus escreveu os mandamentos, desce, está lá na rave largado, ele quebra as tábuas. Aí ele volta lá, Deus, vamos acabar com tudo. Ele fala, veja bem, aí Deus faz a segunda via. Aí vai, conta tudo isso lá. Isso aqui é a aliança do Antigo Testamento com os ensinamentos da nova aliança, baseada na graça e na obra redentora de Jesus Cristo. Embora toda a Bíblia seja uma palavra de Deus e relevante para a nossa vida, é crucial a gente entender a diferença entre as duas alianças para interpretar e aplicar corretamente o que lemos. Então, na antiga aliança, o relacionamento de Israel com Deus baseava-se na obediência à lei de Moisés. E não tenho nada contra com isso, com as suas leis morais, cerimoniais e civis. Se você lê o livro de Levítico, por exemplo, você vê lá, assim, todas as regras, o que precisa ser feito, o que está tudo lá. Porém, no Novo Testamento, vemos que Jesus cumpriu a lei. Isso está em Mateus, no capítulo 5, ele fala disso. E distribuiu uma nova aliança, onde a salvação é oferecida pela fé em Cristo, e não pela observância da lei. Paulo trata disso, já falei disso aqui. Então, ignorar essa distinção
pode levar a confusões e a tentativa de aplicar leis cerimoniais e civis da antiga aliança à vida cristã moderna. O que o Novo Testamento ensina que não é mais necessário. Você vê a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, pode ter uma discussão grande lá entre Paulo e Pedro, porque Pedro acha que você quer ser cristão agora? Então você tem que fazer as coisas que os judeus só tem que se circuncisar, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Paulo fala, não, não nada a ver com o que você está falando. Se o cara já é judeu e tem, beleza, quer seguir isso, mas para os gentios, quem não era judeu, você não precisa fazer isso. Por quê? Porque a nova aliança livrou o homem disso, não sei o que. Então é uma discussão grande. Você imagina, vê se Paulo era bom na discussão. Ele discutiu com Pedro, sabe Pedro? Pedro, o apóstolo. Ele vai lá e discutiu com Pedro e ele ganha a discussão. Vê se o cara era bom de argumentação. Por isso que Paulo é muito fera. Então, embora haja uma continuidade entre a antiga e a nova aliança, e Jesus deixa claro isso, olha, não vai mudar nenhuma J, nenhuma letra, sei o quê, da lei, porque ambos apontam para o plano redentor de Deus, também uma certa descontinuidade. Muitos dos princípios da antiga aliança foram cumpridos e transformados na nova aliança com Cristo. Um erro comum é não entender essa transição e aplicar as leis antigas que foram específicas para Israel, que teve sua relevância naquele momento, e para quem acredita ainda, evidentemente, em vez de aplicar os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos para a igreja sobre a nova aliança. Outra coisa, às vezes as pessoas ficam muito... focam em debates secundários e perdem a mensagem central. Então, assim, ter um foco excessivo em questões secundárias ou em disputas teológicas, que embora são importantes, mas não são cerne da mensagem bíblica. Isso pode desviar o leitor da mensagem principal da Bíblia, a redenção por meio de Jesus Cristo, e colocá-lo em discussões intermináveis sobre questões menos centrais. Então, por exemplo, o que pode comer, o que não pode comer, tem que guardar o sábado ou domingo ou não. A mensagem é maior que isso. Então, temas como predestinação, fim dos tempos, ou mesmo questões práticas como batismo, ceia do Senhor. O batismo você tem que batizar 3 vezes a pessoa na água, para quem tem uma... para quem acredita do batismo na água, enfim, pode ser só uma, não é a mensagem central. Isso traz muito debate teológico. Embora esses sejam tópicos, alguns importantes, que merecem um estudo cuidadoso, perder de vista a mensagem central da salvação em Cristo e da transformação pela fé é um erro. O cristianismo histórico coloca a cruz de Cristo e a ressurreição como núcleo da fé cristã. O apóstolo Paulo avisou Timóteo para evitar discussões tolas e sem sentido. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 2. Isso não significa que devemos evitar toda teologia ou discussão, mas que a gente sim, que não devemos permitir que debates secundários nos afastem da centralidade do Evangelho. O foco de nossa leitura deve ser compreender e viver a mensagem da salvação e do amor de Deus, e não nos perder em discussões que muitas vezes geram mais divisão daquilo que foi escrito. Eu sempre falo que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Outro erro é ter uma leitura solitária, não se envolver com a comunidade. A Bíblia foi dada para ser lida, ensinada e vivida em comunidade. Então, muitos leitores cometem o erro de se isolar em sua leitura das Escrituras sem buscar a ajuda de outras pessoas, sejam cristãos ou não, líderes espirituais, ou sem participar do dia a dia da comunidade da igreja. Comunidade da igreja, eu estou falando da sua comunidade, não importa que igreja. No Novo Testamento, a gente vê claramente que a fé cristã é para ser vivida em comunidade. A igreja primitiva se reunia regularmente para estudar as Escrituras juntos, orar, adorar juntos. Está no livro de Atos, aliás, um dos livros bem legais que conta a história de Cristo depois que ele morreu. Aí foi crucificado, aí o que aconteceu? Está no livro de Atos. Então, quando lemos a Bíblia apenas sozinhos, corremos o risco de perder a riqueza da sabedoria coletiva
e o encorajamento mútuo que vem do corpo de Cristo. A interpretação em grupo, ela permite diferentes perspectivas, porque às vezes uma pessoa viu uma coisa que você não viu, vice-versa, e também ajuda a evitar erros que possam surgir de uma leitura isolada. Tem um tema que é essa questão do discipulado, que é um processo crucial no crescimento espiritual e no entendimento das Escrituras. Quando nos aproximamos de mentores científicos e professores experientes, podemos aprofundar nossa compreensão da Bíblia e aprender a aplicá-la de maneira mais eficaz na nossa vida. Então, negligenciar a importância do ensino, da orientação dentro da comunidade cristã é um erro que pode nos deixar vulneráveis a mal entendidos e a falsas doutrinas. Então a gente lê um negócio e entende de uma forma que acha que aquilo é o certo, a verdade. Aí você vai ver, procurar outras fontes, conversar com outras pessoas, e não, peraí, a compreensão não é esta. Né? Negligenciar a aplicação, que é outro erro, né, que os leitores da Bíblia podem cometer, é não aplicar o que aprenderam em sua vida. Então a Bíblia não é apenas um livro para ser treinado intelectualmente, né, mas é uma palavra viva, que ao compreendê-la você deve aplicar em sua vida, transformar, né, o seu coração e aí as nossas ações. Esse é o objetivo central da Bíblia. Então Jesus avisou contra ouvir suas palavras e não as colocar em prática. Na parábola do construtor, sabedoria e do insensato, em Mateus capítulo 7, ele compara quem ouve a palavra e não a pratica a alguém que construiu sua casa na areia. Então, ler a Bíblia sem aplicar seus ensinamentos à nossa vida resulta em um cristianismo superficial e sem transformação verdadeira. Ah, Fábio, mas eu só quero ler, não quero fazer nada. Faz também, não tem problema. Então, sim, eu estou falando assim, você quer ver uma leitura consciente, legal, eu estou falando aqui uma opção que você pode seguir ou não. A leitura da Bíblia, quando acompanhada pela aplicação prática e pela dependência do Espírito Santo, resulta em uma transformação espiritual. Procuramos não apenas o conhecimento intelectual das Escrituras, que é a primeira porta que se abre, pelo intelecto, mas também a transformação do nosso caráter e a conformidade com a Igreja de Cristo. E aí você pensa assim, pô, mas você está falando de Bíblia, religião, você fala muito da razão. Falo muito da razão. Eu tive o meu, como eu falo desde criança, que eu leio a Bíblia e tal, assim, mas muito com uma postura, como eu falei, secular, né? E a partir do momento que quando eu comecei de verdade a estudar seriamente, isso foi há 5 anos, que eu comecei a entender melhor a Bíblia, foi pelo intelecto, foi pela razão. Ou seja, Paulo, em suas cartas, nos convence daquilo que ele está falando pela razão. Tem muita gente que fala, a Bíblia assim, não acredita porque Deus falou. Não é verdade. Não é verdade. Nem Cristo falava isso. Fala, cara, tem que duvidar. Uma pessoa de fé que nunca duvidou de nada, eu não sei se ela tem fé. Entendeu? Eu não sei se ela acredita porque acredita e pronto. Não, tem que duvidar, sim. Tem que ir atrás, tem que ver. E quando você duvida, você vai atrás da informação e a argumentação vem pelo intelecto, você fala, cara, o cara me convenceu pela razão. A fé vem depois. Né? Então a leitura da Bíblia é uma prática fundamental para qualquer cristão que deseja crescer na fé e conhecer mais a Deus. Porém, é fácil cometer erros na leitura e na interpretação das Escrituras se não abordarmos o texto com cuidado, com humildade, principalmente, e com essa dependência do Espírito Santo. Para evitar esses erros, é essencial, então, ler a Bíblia em seu contexto correto, entender a diferença entre Antiga e Nova Aliança, evitar uma leitura egocêntrica ou legalista e buscar sempre aplicar seus ensinamentos à nossa vida prática. Ao fazer isso, podemos experimentar o verdadeiro poder transformador da Palavra de Deus e viver de acordo com a sua vontade. E tempo, claro, né? Tempo para se dedicar a uma das leituras mais impactantes que a humanidade já conheceu. Um abraço e até o próximo vídeo.
O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.